De volta aqui com o meu amigo André Ribeiro. Nós estamos falando do programa Camarote Futebol e Debate. Nós paramos no Spaga. Paramos no Spaga, quando eu levei para o Spaga para a gente fazer na rádio onde ele trabalhava. E ele tinha um programa lá. E aí ele gostou da ideia, falou com o diretor da rádio e nos cedeu um espaço, né? E a gente começou a bolar, preparar a estreia, aquelas coisas todas. E aí a gente começou, né? Então eu chamei ali dentro daquele grupo algumas pessoas que poderiam estar com a gente em um perfil, né? Pra gente discutir, debater e tal. Um de cada perfil, né? Um mais atirado, mais esbocado, outro mais ponderado, outro, né, talvez com uma oratória melhor, e o Spaga, pela experiência de rádio que ele tinha e tem, né? Já de muitos e muitos anos. Hoje jornalista, pedagogo, letras, tudo, ele tem uma série de formações. E ele, para ser o âncora, o apresentador do programa, ele já tinha todo esse cacuete, estava nesse métier já há muito tempo. E a gente começou, né? Divulgamos bastante e tal, e a transmissão tanto pela FM quanto pela internet, através do Facebook e através do aplicativo da rádio. O Facebook veio depois. E a gente começou a desenvolver, né? Então basicamente o que a gente falava como é um programa, né, dentro do estado de São Paulo Paulista, a gente falava basicamente acho que era a época de Campeonato Paulista, final de Campeonato Paulista para começo de Brasileiro. Pegamos mais ou menos essa época porque era interessante, tinha bastante assunto, de um término de um para o começo de outro, as projeções e tudo mais. E o formato que era mais ou menos falar dos 4 principais times e começar a pincelar todo o restante, né? Logicamente tem que falar de Flamengo, tem que falar de um Grêmio, não tem jeito. Cruzeiro. Cruzeiro na época não estava no fundo do poço, né? E aí a gente foi levando. E o programa foi tendo uma elevação de audiência, porque o pessoal via justamente isso, essa espontaneidade, a gente comentava e falava com o que vinha na nossa cabeça em relação ao conhecimento, né? Da gente mesmo em relação ao time, aos clubes, aos times. Logicamente tinha um pouco de estudo do que estava acontecendo no mercado da bola ali e tudo mais, mas muito, muito espontâneo tudo. E aquelas, às vezes uma discussãozinha, uma briga e tal, mas é uma coisa que não era nada planejado, lógico, mas até quando eu pensei, né, depois com o Spaga, depois ele veio a co-criar isso comigo, o perfil, né, das pessoas foi justamente para que houvesse essa interação de uma forma diferente. Então, eu, né, com a ideia do programa, o Spaga me ajudou a dar corpo, e aí eu chamei o Rafael Lapa, que é veterinário, um grande parceiro nosso de muitos anos, e o Heitor. O Rafael, o Spaga na verdade já conheço ele há muitos anos. O Rafael, eu tive aula com o pai dele, Fernando Lousa, aula de matemática. Depois eu o conheci na época de grupos de jovens da Igreja Católica. E aliás tinha uma história também na Igreja Católica, né, de coordenação e liderança, essas coisas aí. E o Heitor eu conheci em 2012 na campanha da Libertadores da América, no qual nós nos sagramos campeões invictos, um ano espetacular. E o Heitor, ele estava ali no barzinho, era um bar vez, onde é o Barros hoje, Altas Horas, chamava-se Bar do Chefe. A primeira vez que o Corinthians ganha a Libertadores, né? Eu dizia para os meus alunos, eu dava aula na faculdade, né? Eu dizia o seguinte, para explicar o que é condição. Então existem vários tipos de condição. E tem a condição impossível, que é aquela que jamais vai se realizar. Por exemplo, o Corinthians ser campeão da Libertadores. E mexia com a clássica. Eu acho que a condição estragou a minha brincadeira. É outro time conseguir estabelecer uma campanha como foi aquela. Invicta, totalmente eu não lembro das campanhas. Realmente foi uma campanha espetacular. Eu não lembro das campanhas do Santos, mas eu acho que em defesa... Campanhas de 3, 4 jogos, né? Em defesa... Naquela época tinha 2, 3, 4 jogos. Não, defesa do seu pai era inafastável você ser santista com Pelé, nós Coutinho.
Sim, mas a gente tem, ó, eu lembro que quando eu, retornando um pouquinho, quando eu me tornei corintiano... Melhor time do mundo foi o Santos. Deve ter sido ali por volta de 87, 88, porque até então meu pai, quando eu era pequenininho, me vestia de santista, né? Isso é normal, os pais fazem isso. E aí tirava foto e falava, você era feliz vestido a camisa do Santos. Pô, mas fazia uma gracinha, porque você não sabe o que tá usando. Aí, né, beleza. Se era feliz é bom. E eu lembro que eu comecei a me interessar por futebol e via TV, né? Naquela época era muito Bandeirantes, o canal do esporte, né? E aí eu comecei a ver um jogo vivo. Na época o São Paulo estava muito em evidência, né? O São Paulo era o time do momento e tal. E aí eu comecei a ver um jogo do Corinthians, aí me interessou o nome, Corinthians, era diferente, né? E eu via aquela coisa que até arrepia, aquela torcida no estádio enlouquecida, aquela coisa que é de louco, que até os adversários, e tem até esses dias eu estava lendo veio uma lembrança no Facebook, uma crônica do Mauro Betti, falando do que é o Corinthians, né, e ele se rendendo a isso. Mas isso é outro, depois eu te mando ela. E aí eu comecei a ver aqui o time ruim, cara. Medíocre no real sentido da palavra, né? A gente hoje usa a palavra mediocridade para alguma coisa menos técnica, né? Mais pejorativa do que é mesmo, de mediana. Um time medíocre comparado a outras equipes ali, mas com muita garra, com muita luta dentro de campo, e aquilo me fez gostar daquilo, né? Então gostei de ser maloqueiro, sofredor, graças a Deus, desde essa idade. Por opção. Por opção. E aí eu fui, logicamente, acabei influenciando as minhas irmãs, que são corintianas, né? Não são tão ligadas em futebol assim, mas gostam. E lá em casa a briga somos eu e meu pai, né? Ele é santista roxo e eu corintiano preto. Eu já não torço mais, porque eu era santista, né, na infância. Agora, teu pai virou santista lá pelos anos 60, viu? 50 e pouco. Ele é saudosista. Porque 50 e pouco era um time... Meu pai era o melhor do mundo. Meu pai é de 51. Provavelmente deve ter sido no final da década de 50 para o começo da década de 60. Porque era demais. E morando em São Paulo, né? Depois e tal. Então, ele é do interior. Vocês não fizeram na TV esse programa, né? Não, então, na verdade... É muito mais interessante. Então o que eu ia... Vamos resgatar, que a gente acaba desviando do assunto. A gente começou a ter, né, retorno da rádio e a gente... aí começamos a buscar patrocínio, essas coisas assim. E o nosso programa, com 1 hora semanal, ele já era líder de audiência na rádio, no mês todo. Então foi uma coisa de bastante orgulho pra gente. A gente foi tocando, e aí num determinado momento ficou ruim pra gente também. Ele já vai pra terceira pausa no programa. Era o quê? Terceira pausa. Ficou ruim pra gente porque a gente não vive disso, né? A gente não... Então cada um tem os seus esquemas, os seus segmentos, a faculdade, ou qualquer outro compromisso. Então a gente deu uma pausa no programa e depois retomou. Dessa vez o Spaga já tinha retomado a web rádio dele, né? A nossa audiência maior já era mesmo pela internet, e a gente retomou. E agora recentemente, esse ano também, por conta de algumas questões também pessoais e tal, a gente resolveu dar uma parada. O programa até voltou já num formato mais digital, vamos dizer assim, não presencial, né, como estão os formatos de discussão de futebol na TV hoje, né, através de streaming. Mas aí a gente resolveu dar uma parada porque realmente cada um estava complicado com seus horários, né? O Rafael, ele é veterinário e trabalha em outra cidade com a clínica dele. O Spaga é questão de estudos, eu tinha outros compromissos, e o Heitor muitas vezes também, estando em São Paulo. E aí a gente resolveu dar uma pausa para reformular, não para finalizar, mas para reformular e justamente fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica ainda, porque você precisa ir evoluindo também, né? E a gente não tinha essa condição de evoluir mantendo o programa ainda em atividade, mas é voltar logo. E eu sugiro a vocês que façam na rádio e na televisão
Porque eu fico, o programa esportivo, ele tem que mostrar os lances. Então, exatamente. Aí veio a gente já teve convite para ir para a TV, né? Já tivemos umas 2 sondagens, mas é uma coisa que não evoluiu, porque justamente por conta das questões dos outros participantes. Chegamos até a conversar de quem não pudesse estar na TV não estaria e tal, mas a gente acabou não levando ainda isso para frente. Mas era uma coisa que eu gostaria. É mais uma. Como é que eu poderia dizer isso? Mais uma. Me fugiu a palavra agora, mas seria mais uma. Mais um formato? Mais um formato, alguma coisa que eu gostaria de meter a besta de fazer. Porque a gente vai lá. Mas tem que ter. Vai e se mete a besta, né? Às vezes a gente ouve muita crítica ou muito comentário negativo. Mas vocês vão se meter a fazer isso, mas vocês vão fazer isso. Aí, mas você vai lá e faz, né, cara? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, exatamente, é isso que eu penso. A gente não sabia as dificuldades. Eu mesmo nunca mexi numa aparelhagem técnica de transmissão. Um dia que o Spaga não pôde ir, eu e o Rafael só, o Heitor não pôde ir também. A gente fez. Não sei o que aconteceu lá, que apertei um botão, o negócio começou a funcionar, transmitiu. Beleza. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa se meter a besta de fazer as coisas. A gente precisa arriscar, a gente precisa ousar, né? Eu imagino que um programa como seria, você poderia fazer o mesmo programa para rádio e televisão. Você fala, mas pô, como é que vai ser a imagem? Eu entendo. Aquele trecho que você mostrou na televisão em imagens, você reproduz com uma gravação de como foi irradiado. Entendeu? Entendi. Fica muito interessante. Fica mesmo. É que hoje você vai ter que fazer 2 edições, só isso. Hoje a transmissão ela já é muito visual, porque você transmite o YouTube, o Facebook, nas plataformas estão aí. Você tem alguma coisa gravada desse tempo assim de vídeo? Tem, sim. Desse tempo Tem. De coisa? Tem. O Spaga tem, na época que era só áudio, ele tem os programas gravados, porque inclusive dentro da programação da rádio, da FM, tinha um dia, acho que era o dia posterior, que passava no outro horário o programa gravado. Uhum. E depois os que a gente fez já com audiovisual tem gravado. Tá até no próprio Facebook isso. Né? Então a gente pode mostrar, Facebook, né? Captura imagem. Tá até no próprio Facebook. Mostra como é que era o negócio, né? Mas dá sim. Hoje em dia, na verdade, o programa já é meio TV. Não tem a questão de edição, a questão dos cortes de câmera, né? Vamos mostrar um vídeo, alguma coisa assim, já dá pra fazer, mas tem que ter ali um programinha, alguma coisa ali que talvez nós ainda não dominamos isso, né? Principalmente o Spaga, que é o que opera todo o sistema. Mas é uma coisa que a gente já tem pensado e discutido, né? Tem que fazer descobrir como. Tem que fazer uma edição, né? É a mesma coisa que vocês fazem, só com uma edição para TV, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar um pedaço do seu programa nessa entrevista, né? Vocês estão comentando um lance no futebol, se foi ou não foi pênalti. Sim, e aparecendo lá a imagem. Mostra a imagem, exatamente. E se você vai comentar o lance e não tem imagem porque é rádio, mostra a locução e a discussão dos caras na rádio, né? Que provavelmente não vai ter o mesmo nível de vocês, como você começou dizendo que o nível de vocês era bem mais... mas isso era uma coisa que eu achava, né? É diferente de nós acharmos e o público achar, né? Mas a gente teve uma interação em todo o tempo que a gente fez o programa, uma interação muito grande do público, a gente, e até por ir para web, né? Nós tínhamos gente... Peruíbe, Baixada inteira, São Paulo, ABC, Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Sul, Curitiba aqui, né? Austrália, Estados Unidos. Olha que interessante. Porque aí vai, né? Tem brasileiro em todo quanto é lugar, né? Então os caras vêm lá, alguma coisa relacionada ao futebol. Isso que eu falei que você tinha que falar do Cruzeiro, porque tem mineiro para todo lado. Cara, o Cruzeiro não tem muito o que falar, não. Gente, vamos fazer um intervalinho, a gente volta já.